Oi gente, eu me chamo Lucas Mateus e nesse vídeo eu vou falar sobre as salpas, um animal marinho meio inusitado que, bom, tem uma foto sobre ele que lembra muito um peixe, parece ser um peixe transparente no qual você consegue ver os órgãos internos, ou lembra também uma água-viva. Mas o que é esse animal? Ele é um peixe ou é uma água-viva? Na verdade, as salpas elas são mais aparentadas aos vertebrados do que aos quinidários, que são as água-vivas. Isso porque elas pertencem à classe Thaliacea, que pertence ao subfilo Urochordata, que por sua vez pertence ao filo Chordata. Os Thaliáceos são animais planctônicos que vivem na corrente marinha e que podem ser coloniais ou solitários. Bom, eles têm um corpo transparente e possuem duas aberturas, como se fosse um barril com duas aberturas na frente e atrás, que proporciona a passagem do ar da direção anterior para a posterior. Bom, eles também têm músculos ao seu redor que controlam esse fluxo de água. A classe Thaliacea possui três ordens: Doliolida, Pirosomatida e Salpida. Bom, Doliolida e Pirosomatida são os animais mais aparentados às salpas. Os Doliolida, eles possuem somente uma família, que é Doliolidae, e é composta por animais com uma morfologia semelhante às das salpas. Eles têm uma abertura antero-posterior, que são dois sifões, o sifão traqueal e o sifão atrial. Por esses sifões vai ter uma corrente de água no sentido antero-posterior, e eles também podem ser coloniais ou solitários. Uma diferença dos Doliolidae para as sálpias é que os Doliolidae eles possuem uma fase larval. Eles têm uma larva com uma cauda nadante. Já as salpas não, elas não possuem fase larval. E as Pirosomatidas também possuem somente uma família, que é Pirosomatidae. E sua maior diferença para as salpas é que esses organismos não possuem um estágio solitário. Eles são exclusivamente coloniais, ou seja, eles não possuem alternância de gerações. Bom, eles formam colônias em forma de tubo, que são livre nadantes. Agora sobre as características das salpas. Bom, elas são animais planctônicos, que podem ser solitários ou coloniais, possuem um corpo transparente, com duas aberturas, uma anterior e uma posterior, por onde passa a corrente de água. Eles também possuem músculos ao redor do seu corpo, que são músculos orais e músculos corporais. Os músculos orais eles controlam a abertura da boca do animal. Já os músculos corporais fazem com que o corpo do animal se comprima e gere esse fluxo d'água. Bom, sobre sua alternância de gerações, o indivíduo solitário é chamado de oozoide. Um oozoide ele é gerado por reprodução sexuada. Já o indivíduo colonial é chamado de blastozoide. E o blastozoide é gerado por reprodução assexuada. Mas como ocorre isso? O oozoide ele gera sua prole através de estrobilação, que vai gerar pares de blastozoides, que depois, após seu amadurecimento sexual, eles vão se reproduzir e fecundar seus ovos para gerar novos oozoides. O que acontece é que os oozoides, eles quando se reproduzem, eles geram muitos indivíduos, já os blastozoides eles geram muitos poucos indivíduos. Então, na verdade, o aumento populacional desses organismos se dá no desenvolvimento assexuado. Bom, as salpas possuem cílios na porção interior do seu corpo, e esses cílios eles são responsáveis
por locomover um muco que ele produz para a região da boca. Esse muco ele serve como uma rede mucosa que filtra o alimento do animal, o alimento presente na água. Eles filtram partículas alimentares, eles podem filtrar elementos abióticos ou também sua fonte principal de alimento, que seriam os fitoplânctons. Bom, mas como é que isso funciona? O animal ele possui seus músculos corporais que contraem, fazem com que o corpo gere um fluxo de água da região anterior para posterior. Então, nesse movimento, o animal ele se locomove e se alimenta ao mesmo tempo. Então, as salpas elas só conseguem se alimentar em um local em que elas consigam nadar proveitosamente. Logo, se alguém for tentar fazer alguma pesquisa com salpas, elas precisam ser colocadas em recipientes, em lugares bem espaçosos, para que o animal consiga nadar livremente, porque só dessa forma ele vai conseguir se alimentar. Esses animais costumam viver em locais quentes, porque águas muito frias limitam a sua reprodução. Por isso que eles são bastante abundantes na região da Austrália, mas também podem ser encontrados na região da Antártica. Bom, as salpas também competem muito por alimento com outros zooplânctons e, na verdade, de certa forma eles reduzem muito as populações de outros zooplânctons ou de animais que se alimentam de fitoplânctons. Isso por quê? Porque sua forma de alimentação é por uma rede mucosa, e essa rede ela propicia para o animal uma grande gama de, vamos dizer, de tamanho de alimento que ele possa ingerir. Ele pode ingerir tanto partículas muito pequenas quanto partículas relativamente grandes, claro, isso para seu tamanho, não é? Elas costumam reduzir muito as populações de outros zooplânctons. Isso se vê muito entre as salpas e os crios. As salpas, elas quando se instalam em um determinado lugar e começam a se reproduzir muito, as comunidades de crio elas começam a cair. Mas na verdade isso não é algo, vamos dizer assim, permanente. Mas por quê? Bom, quando a concentração de alimento ela é muito elevada, o que acontece é que as populações de salpa elas decaem. Isso também por causa da sua forma de alimentação, que é uma rede mucosa. Mas por que isso ocorre? Bom, na verdade é porque em altas concentrações de partículas, a rede mucosa das salpas ela não é tão eficiente. Imagine a rede mucosa como se fosse uma peneira. O que acontece é que quando há muitas partículas, essa peneira das salpas ela tem seus poros meio que entupidos. Então, uma peneira com buracos entupidos ela não vai ser tão eficiente, o alimento não vai passar. Então, as salpas elas não conseguem processar essa quantidade de partículas que se encontram no meio. Então, nessa ocasião, a comunidade dos crios ela aumenta e a comunidade das salpas ela cai. Os crios eles são adaptados para se alimentar, eles são mais seletivos, eles não se alimentam dessa mesma forma, com a rede mucosa, como as salpas. Então eles conseguem ter uma maior seletividade. Então eles só vão capturar aquelas partículas que sejam realmente benéficas para ele, que sejam nutritivas. Já as salpas não, qualquer coisa que tiver na coluna d'água vai ser capturada pela rede mucosa. Então mesmo que não seja alimento, as salpas elas vão capturar, e isso é danoso para elas, porque elas não vão ter nutrientes suficientes para obter energia. E outra coisa é que a temperatura da coluna d'água ela não vai ser fixa. Às vezes a coluna d'água ela vai naquela determinada região,
ela vai esquentar mais, depois vai diminuir a temperatura. E quando essa temperatura diminui, as populações de salpa ela não consegue se reproduzir tão bem quanto antes, e isso vai dar uma vantagem aos outros zooplânctons que estão competindo com as salpas por alimento. Outra coisa muito importante a se dizer é que as salpas elas têm uma grande capacidade de retirar carbono do meio aquoso onde vivem. Elas adquirem esse carbono dos fitoplânctons, dos quais elas se alimentam, e elas possuem uma grande capacidade de fixar esse carbono em moléculas agregadas, que são suas pelotas fecais. Essas pelotas fecais elas são riquíssimas em carbono e nitrogênio, e uma vez que elas defecam, essas pelotas que têm grande densidade, elas afundam e vão até a parte bentônica, até o fundo do mar. Então, o que significa? As salpas elas retiram aquele carbono que está ali na parte mais superior do oceano. Elas vão retirar, vão fixar esse carbono nas suas fezes, e todo esse carbono que estava lá em cima, ele vai até o fundo do mar. Então elas têm um grande papel na remoção de gás carbônico da atmosfera. Isso porque esse gás carbônico presente no meio aquoso, eventualmente, iria até a superfície, e uma hora ele iria transpor esse meio e ia fazer parte da atmosfera, né? Da porção aérea. Então as salpas elas têm um grande papel na remoção desse gás, que é tão danoso, não é? E essas fezes das salpas, elas são uma grande fonte de alimento para as bactérias que vivem no fundo do mar, e que elas são quimiosintetizantes, então elas vão utilizar esses nutrientes para se alimentar. Elas não se alimentam como os outros animais, elas se alimentam de moléculas abióticas. Então carbono, nitrogênio, enxofre, elas utilizam essas moléculas para fornecimento de energia. Então, locais onde há grande concentração de salpas são locais onde lá no fundo do mar há grandes complexos de nutrientes, desses tipos de nutrientes.